Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas quero desejar a você todas as bênçãos dos céus na sua vida. Quero estar meditando numa palavra que se encontra lá em João capítulo 8, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Bom, discípulos de Cristo, que privilégio, que oportunidade única, porque Cristo assim deseja, que eu seja e você seja discípulo dele. E aqui diz: se eu permanecer, permanecer na palavra dele. Então, significa que a palavra dele tem o poder de me fazer discípulo. Se eu permanecer, se eu estiver ligado, se eu me conservar nela, se eu viver para ela, para aquilo que ela diz que devo fazer, então eu me torno discípulo. É dessa maneira que eu me torno discípulo, né? O que a palavra, né? Qual é o sentido? Qual é a resposta que eu dou à palavra? Primeiro, a obediência. A obediência é importantíssima. Obediência e não acrescentando algo e nem tirando algo. Obediência à palavra de Deus. Outro ponto é aceitar. Em João 14, 21, diz assim, né? 14, 21. Vamos ler um pouquinho mais a palavra. Diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha, se eu permanecer e amá-lo, eu vou continuar permanecendo nele, eu vou estar, aceitando a forma dele, o jeito dele, a maneira que ele quer que eu faça, que eu viva, e aí sou o seu discípulo. Outro ponto é amá-lo, como diz aqui, né? Amá-lo, como diz aquele texto lá da videira, diz que se eu tiver e me conservar nele, permanecer nele, eu vou dar fruto, e o meu fruto vai ser permanente, vai ser sempre o fruto de Deus, a maneira de Deus, o jeito de Deus na minha vida, né? Muitos não amam o Senhor Jesus, pois dividem seu amor com outras coisas. João capítulo 12, versículo 42, 43. Um episódio aqui que aconteceu. 42, 43. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Olha, uma maneira que eu não sou discípulo, quando eu não nego certas coisas, quando eu divido o meu coração com outras coisas. Deus quer exclusividade, Deus é o dono, e Ele quer ser o dono da minha vida. Ele quer ser o governante do meu coração. Então é algo que, ser discípulo é uma fonte só, é um mestre só, é Jesus. E para terminar, em João capítulo 13, versículo 34 ao 35, diz assim: um novo mandamento lhes dou, ame-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros.
Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, o amor que eu devo manifestar pelo meu irmão e pelo meu próximo. E é dessa forma que sou discípulo de Cristo. Então, irmãos, você não vive egoisticamente, não deve viver assim. Não deve viver com o interesse de você mesmo, né? Ter. Mas você precisa ser um discípulo de Cristo. Esse é o desafio. Esse é o propósito de Deus. E o propósito de Deus diz: se você não amar o teu irmão, você não é discípulo dele. Que você preste atenção. Como está a tua vida? De repente você está esperando algo e nunca acontece. E Deus está falando: olha, obedeça a minha palavra, seja meu discípulo. E aí você vai ver o quanto que Deus vai fazer. E o quanto Deus, né, o privilégio de ser discípulo, a alegria de ser discípulo, o prazer, a oportunidade, ser um instrumento de Deus. Deus quer que você ame alguém. E muitos também. Aliás, ame muitos. Que Deus te abençoe hoje. Que você seja um discípulo de Cristo. Deus está te chamando para isso, para esse propósito. Quero fazer uma oração. Senhor, Pai, tira todas as barreiras. Tira tudo aquilo que não, ó Pai, que não concorre, que não ajuda esta vida a ser um discípulo, Pai. Senhor, transforma o interior, transforma o coração, transforma, Senhor, todas as coisas, para que ele se torne um discípulo, que ele, Senhor, encontre prazer em ser um discípulo teu, Senhor. Que ele ame o seu próximo, que ele ame as pessoas, que ele ajude as pessoas a te encontrar, a viver o teu propósito, a ter a ti, Jesus, como Senhor e Salvador. Ó Pai, eu peço a ti, Senhor, opere grandemente, abençoa, Senhor, esta caminhada. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, alinhe esse coração, esse pensamento a ti, Senhor, exclusivamente, somente em ti, Senhor. Assim eu oro e o abençoo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe ricamente.